Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Aqui Pode, o melhor podcast da nossa região. Diretor, roda a vinheta. E no programa de hoje eu recebo eles, é pai e filho, né? É uma pessoa que eu admiro muito, não conheci o pai, né, na verdade, né? Só de nome, mas eu já sou parceiro dessa clínica durante muito tempo, né? E hoje eu quero apresentar aqui, na verdade eu não, eles vão se apresentar, o Luiz Carlos pai e o Luiz Carlos filho. Luiz Carlos, eu quero que você se apresenta, fala de você, fica tranquilo. Bom, eu sou o Luiz Carlos, eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé. Vim para o Rio de Janeiro, meu pai era militar, e para ser militar eu tive direito de entrar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, Sim. onde eu concluí meu curso médio, e o que me ajudou muito, né, porque o colégio tem um bom nível. Eu tive a sorte de passar no primeiro vestibular para medicina, e eu estava no colégio militar, eu vi que eu não ia me adaptar muito, porque eu não sou assim de ficar mudando de localidade, né? O militar, um dia serve na Amazônia, outro dia serve no Rio Grande do Sul. Você não queria ficar rodando, né? Você queria ficar um negócio fixo. Eu não sou nômade, eu sou um camarada que vou para a cidade e fico. Tanto que eu, depois de formado, vim para Casimiro de Abreu, fiquei lá até, vamos dizer, até 70 e... Até há pouco tempo, ainda continuo lá, né? Ainda continua trabalhando ainda em Vou Casimiro? uma vez por semana, mas vou em Casimiro. Quer dizer, eu me estabeleço num lugar e fico. Eu não segui a carreira militar, porque eu respeito muito os militares, admiro, meu pai era militar. Só não queria aquela vida de ficar correndo aí. Você falou, vou para a parte da medicina, que eu me encontro aqui melhor, vou ficar quietinho aqui. Eu já tinha uma tendência de gostar de ciências físicas e biológicas, essa parte da vida, né, da biologia. Então, graças a Deus, eu tentei a medicina, porque eu achei que era uma coisa que ia me dar muita satisfação. Que bacana, isso é bom. Me dedicar às coisas que eu gosto. Você se encontrou na medicina? Eu encontrei, graças a Deus. Ah, que bacana. Luiz, e como que é hoje você ser médico também? Houve alguma influência ali do papai nesse negócio? Me conta um pouco da sua história também. Então, a influência, assim, não por imposição. Pelo contrário, ele nunca falou, pô, ficaria orgulhoso de ser médico, nada disso. A influência, sim, pelo que a gente viu que ele fazia pelas pessoas, sim, né? Que ele ajudava as pessoas, salvava vidas, né? Fazia de tudo para ter sucesso nos seus procedimentos, né? Porque ele era obstetra, né? Sim, então, sim, lógico. ele entrava uma vida num centro cirúrgico, tinha que sair duas. Caramba, né? Cara, que bacana, então, né? Então isso me espelhava. Aí no início eu até gostei da obstetrícia, mas vi que não era minha praia porque o tempo que ele gastava, não tinha tempo livre, né? Então você já sabia que tudo isso ali, não, peraí, meu pai não tinha tempo pra gente. Eu queria ter tempo para meus filhos, então eu já pensei, embora eu sempre gostei da obstetrícia, já auxiliei em vários procedimentos obstétricos, porém eu vi que não era, que eu queria ter uma vida mais regrada, uma vida que eu tivesse um tempo para minha família, um tempo para curtir a vida com mais tranquilidade, coisa que ele a vida toda não teve. Entendi. Então você já espelhava isso. Pô, peraí, ele não teve tempo pra gente, tá trabalhando direto, eu vou procurar uma área que fica mais tranquilo para me dar atenção para meus filhos. E vocês são em quantos irmãos mesmo? Nós somos em 3.
tem o mais velho, o Renato, tem a minha irmã que é mais nova e eu sou do meio. Então, na Minha verdade, irmã Daniela. então na medicina, só você que entrou. Você viu seu pai, poxa, eu quero ser médico e... Desde novo eu, assim, por incrível que pareça, né, meu irmão mais velho não tem o nome dele, né, é Renato, Sim. e não quis medicina, e eu que sou do meio, tenho o nome dele e quis medicina, né, parece que Deus escreveu certo. Eu vou seguir essa linha aqui, né? E o interessante que eu vejo, né, na verdade que eu sei um pouco da história de vocês, né, vocês ainda são empregados, né, na verdade, né, e são empregador. E eu queria saber o seguinte, como começou a Clínica L2, né, porque hoje a Clínica L2 é parceira nossa, aqui é parceira da FX e também é parceira do podcast também, do Aqui Pode, né. E eu queria que vocês contassem um pouco da história da Clínica L2, por que L2, como que surgiu a medicina do trabalho na vida de vocês. Então, a clínica L2 surgiu em 2006. Certo. Né? A gente resolveu fazer um centro avançado de medicina, né? Que tinha várias especialidades e tinha também estética. Então nós tínhamos fisioterapeuta, a gente tinha psicólogo, tinha esteticista, tivemos otorrino, tinha obstetra e ginecologia, clínica médica que eu fazia, e aí a gente começou a trabalhar nesse nicho, inicialmente. E aí com a evolução da minha especialização em medicina do trabalho, eu comecei a trabalhar em empresas grandes offshore, né? E comecei a trabalhar com algumas clínicas ocupacionais diferentes, porque eu trabalhava nas empresas offshore. Sim. E as clínicas tinham várias que atendiam em parte bem, em outra parte não tão bem. Então, na verdade, você ali já era médico do trabalho. Sim. Mas ainda não tinha uma clínica da parte de medicina, saúde ocupacional. Sim. Aí, e como surgiu? Não, vou montar uma clínica... Aí surgiu na ideia de ter uma clínica que atendesse de forma ampla, uma forma que na minha visão, seria uma forma que atendesse a empresa de forma mais satisfatória. Então, com tecnologia de ponta, com atendimento rápido, com atendimento ético, né? Sim, sim. E de forma que atendesse tanto de forma satisfatória a empresa quanto os colaboradores, porque a gente, embora seja uma empresa, quem está atuando lá são médicos, e médicos tem que ter a ética acima de tudo. Ele sempre preservou muito isso, entendeu? Então a gente não... porque a empresa que contrata a gente vai focar na empresa. Assim, não, o paciente sempre é o nosso foco. A gente vai fazer o melhor para a empresa, sim, mas de acordo com a ética médica. Né? Correto. A gente vai orientar os ambos lados para ter um resultado satisfatório. E quando você chegou para a L2, né? Você chegou para o seu pai e falou assim, ó, nós temos essa carência e como que vai fazer agora, né? Porque você já tinha uma clínica, já trabalhava com esse segmento, né? Só que não com a medicina do trabalho. E como foi para você, de repente, olhar todo esse mundo? Porque você não era médico do trabalho ainda, né? O Luiz Filho, que já era médico do trabalho. Exatamente. E como foi essa mudança para você? A mudança foi excelente. Nós percebemos que era um nicho que estava faltando aqui em Macaé, porque existiam muitas clínicas do trabalho, mas nós estávamos com uma ideia de fazer uma clínica um pouco diferenciada, porque a gente se dedicasse mais com um amor, nós dois médicos, nos dedicando a elevar o nome da clínica e trabalhar da maneira melhor possível, né? Porque, de um modo geral, as firmas acham, e até os colaboradores ficam achando que a gente puxa para o lado da firma, que a medicina do trabalho puxa-se, dá mais força para a firma, mas não é. Na verdade, a gente tem procurado explicar ao trabalhador que nós queremos que ele esteja com boa saúde para poder desempenhar um bom trabalho, né? E a firma ficar satisfeita com ele. Se ele tem qualquer problema, a gente procura identificar e encaminhá-lo para outro tipo de trabalho que ele tenha capacidade de fazer. Então, essas coisas dão uma satisfação muito grande para a gente exercer a medicina do trabalho. E foi quando, então, eu resolvi também fazer a medicina do trabalho, pelo mesmo local que ele fez. Isso é notório, né? Ver a satisfação de vocês falar
a parte de medicina, o cuidado. Eu já conheço o Luiz bastante tempo, né? Eu vejo o carinho e o cuidado que ele tem com a empresa, não importa se a empresa é pequena, se a empresa é grande. Eu sempre vejo a atenção que a clínica L2 dá para as empresas, para os funcionários que eu vejo ali. Eu hoje indico algumas pessoas que me perguntam qual é a clínica que você indica. Ó, tem a L2, para mim é referência. Então isso é bacana, mas por quê? Porque eu estou lá dentro, eu vejo o tratamento de vocês e vocês estão fazendo algo que gosta. Eu vejo muito isso. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: quais são os principais desafios da medicina do trabalho hoje? O que você vê, João? O maior desafio nosso, quais são o maior desafio de vocês hoje? O maior desafio da medicina do trabalho é exatamente a gente conseguir, ao mesmo tempo, ter qualidade, ter tecnologia de ponta, Certo, né? Rapidez no atendimento e a gente tem que ter preço, né? E por quê? Porque o mercado está aí e o mercado está muito competitivo, né? Então a gente ao mesmo tempo tem que ter todas as qualificações, todas as exigências das normas, né? Correto, A sim. gente está totalmente legalizado e sempre correndo atrás de pontos de melhorias e ao mesmo tempo ter todas essas qualidades e ter um preço competitivo. Um preço ainda competitivo no mercado, né? E é interessante porque eu vejo a mudança que a clínica já teve, né? Do período que eu conheço vocês, a L2, já basicamente eu acho que conheço a L2 mais de 10 anos. Com certeza. Basicamente é quase isso, deve ser isso mais ou menos. E eu vi o crescimento da empresa e eu sei que só cresce porque tem amor. E quando você está fazendo algo que você gosta, que tem amor, não tem como não crescer. Aí eu queria perguntar para vocês aqui, né? E como lidar com essa relação de empregado e empregador sendo médico? Porque hoje vocês são médico, mas vocês também são empregador também. São médico, empregados, empregador. E qual é a relação que você vê isso aí? Na verdade, eu vejo com muita naturalidade, né? Porque eu sou concursado público, né? Eu sou aqui em Macaé. E minhas atribuições eu faço de maneira Sim, correto. mais eficaz possível, né? Visando sempre o melhor atendimento para os nossos pacientes, né? E da mesma forma, eu como empregador, eu vejo os meus funcionários não como simples funcionário, eles são a parte mais importante da empresa. Porque sem os funcionários eu não consigo trabalhar, não consigo botar a clínica para rodar. Então, é tratar com respeito, né? Ouvir a todos. Por isso que a gente faz reuniões periódicas para ouvir todos os pontos de melhorias, né? Porque a melhoria, às vezes, não tem que vir de cima para baixo. Tem que vir quem está na ponta, quem está vendo o dia a dia lá no atendimento. Que bacana, então, isso eu aí. quero ver o gargalo onde o que vocês acham, né? Algumas coisas eu vou acatar, outras não, mas eu tenho que ouvir a todos, né? Então, acho isso muito importante numa gestão de uma empresa. E o interessante porque a pergunta que eu teria aqui é exatamente o que você falou. Como que a gente avalia os riscos, né? Principalmente dos clientes. Eu já acompanho algumas vezes, né? Você discutindo lá o programa, lá o PCMSO, porque tem cliente que ele quer colocar, ele acha que ele que sabe os riscos que tem ali dentro, que é cabível para o documento dele, para a empresa dele. Só que na verdade quem é o médico são vocês. Mas para eles querem o quê? Quanto menos exame, para eles melhor. Mas como que você avalia isso? Porque tem uns riscos ali dentro. Ô João, é muito interessante isso que você falou, né? Então, existe empresas, pequenas empresas, que a maioria a gente atende também bastante empresas grandes e algumas pequenas. E algumas pequenas só querem fazer o clínico, né? Por quê? Porque não tem um risco relacionado à atividade que ele está exercendo. Correto. Mas o que eu oriento para a empresa? Eu não imponho, eu oriento. Porque sempre assim, a minha atitude é de forma a orientar o que é melhor para a empresa e às vezes até para o funcionário, para o colaborador. Porque se eu faço só um clínico, pode passar desapercebido uma glicose aumentada. O paciente com diabetes não está mostrando para você que ele é diabético, né? Aí a empresa contrata um cara que está com 350 de glicemia, né? E esse cara vai conseguir trabalhar o ano todo sem dar atestado? Claro que não, ele vai ter vários atestados nesse ano. Sim, correto. Porque todo mundo sabe que o diabético tem várias possibilidades de ter algumas doenças, né?
Ah, é para não contratar o diabético? Não, é para contratar o diabético, mas com ele compensado, né? A gente não quer que o diabético fique desempregado. Claro que não, a gente quer que o diabético trabalhe compensado, que ele não ofereça risco à sua saúde, trabalhando, e que ele saiba. E uma coisa muito importante, que a gente faz diagnóstico de muitos pacientes nesses exames, que a pessoa não sabe que tem. A pessoa não trata porque não sabe. De hipertensão e diabetes. E isso é bacana, Luiz, até para você falar isso, né? Porque eu sei que tem muitas empresas, né? Que na verdade o funcionário dele não está apto a uma atividade, a um ASO, mas eles querem porque quer que você coloque apto aquilo ali, porque ele quer embarcar o funcionário dele. E como você hoje, seu Luiz, né? Luiz Carlos é um experiente hoje, um médico muito. Como seria isso para você hoje, você vendo essa situação, né? Porque o Luiz é mais jovem, né? Mais novo, tá ali e tal. E como que é para você ver toda essa mudança dessa medicina de hoje? Porque nós estamos falando de medicina do trabalho. E hoje nós temos várias pessoas querendo abolir essa parte da medicina do trabalho. Não, eu preciso do meu funcionário, mas você já detectou que ele está errado. Como que é isso para você? Isso aí, para mim, o importante é que a gente faça a coisa certa. Que quando a gente encontra um funcionário que foi encaminhado, um colaborador, Sim. que foi encaminhado para a clínica, se ele tem problema de diabetes, não vamos encaminhar para um endocrinologista. Talvez ele nunca viu falar, às vezes, nessa especialidade. Ele acaba indo lá e descobre que ele tem tratamento e muitas coisas que ele sentia, dormências, muita fome, urinagem baixa, coisa que ele não conhecia, que aquilo podia ser uma doença que poderia levá-lo à morte, né? Então eu vejo que isso, a medicina do trabalho, vai trazer para o trabalhador uma garantia e para o empresário uma satisfação, porque ele vai ter sempre um trabalhador competente em condições de saúde trabalhando. Então eu vejo isso uma maravilha que está acontecendo na área médica do trabalho. Isso é bacana até ouvir essa história de vocês dois, né, na verdade, contando todo esse... Porque é um desafio que nós temos. Tanto a segurança do trabalho, eu sou técnico de segurança do trabalho há 23 anos, e é uma profissão que eu sou apaixonado por isso aí. A gente poderia passar noites e dias falando de segurança do trabalho, porque eu gosto, e eu sei que nós temos um desafio. Porque, na verdade, eu acredito que o que acontece conosco, né, nós somos uma empresa de segurança do trabalho, com treinamento, documento, isso acontece com vocês também. E como que essa parte hoje, como que na verdade o cliente vê vocês? Porque eu sou cliente, outras empresas vê vocês como uma empresa de medicina do trabalho. Porque é aquilo que a gente falou, né? Todo mundo quer um salmão, mas ele quer pagar o preço de uma sardinha. E como que é isso? Como que eles veem a clínica hoje quando pede um orçamento? Então, na verdade, a gente é uma clínica que, através da gestão, a gente consegue ser uma clínica bastante competitiva, aquilo que eu falei no início. Sim. Né? A gente consegue fazer ter tudo de ponta e, ao mesmo tempo, ser competitivo no preço. Então, a gente tem conseguido muitos clientes novos, muitos clientes até que vêm de longe, através da competitividade, que a gente mostra o que nós oferecemos, eles ficam espantados pela qualidade e o custo-benefício, né, do que a gente oferece perto das outras empresas, né? E outra coisa importante, até voltando àquele assunto às vezes, de exames, a empresa acha que é custo, na verdade isso não, acaba sendo investimento, não seja custo, entendeu? Porque às vezes você gasta R$15 a mais num ASO admissional, você consegue diagnosticar várias doenças diferentes, coisas que você vai ter economia lá na frente no quantitativo de atestado fornecido pelo colaborador. Então, todo empregador tem que avaliar quanto custa a hora do seu funcionário. Imagina se ele perde um dia de funcionário, quanto custa para ele? Se ele perde 5 dias. Imagina o que ele vai gastar. Um exame anual vai gastar R$15 então, para fazer um exame de sangue e vai dar para ele uma qualidade de avaliação muito maior. Então isso é investimento, não é custo. Ele tem que ter essa ideia de gestão. Isso é bacana até falar para vocês que são empresários, né? Como eu sou também, né? Então quando vocês pedirem um orçamento para o médico do trabalho, para a clínica, né? Que vocês avaliem bem qual a clínica que vocês estão contratando, porque no mercado tem todo o preço.
Agora nós temos que avaliar a qualidade desse atendimento, quem é a clínica que está com vocês. E eu, João, eu indico a L2, porque eu sei a qualidade e o comprometimento dele. Então, hoje, para estar aqui entrevistando Luiz pai e Luiz filho, porque eu sei o amor que eles têm pela medicina. Isso é bacana, porque a tua empresa ela está investindo no colaborador. Isso não é custo. Da mesma forma, Luiz, que muitas pessoas nos procuram como segurança de trabalho, como treinamento. Lá atrás, quando eu atuava como técnico de segurança, como CLT, a nossa classe nunca era avaliada, nunca tinha um prestígio, na verdade, né? Porque ele sempre via nós como uma classe que gastava. Mas ele não via que a gente estava ali cuidando de uma vida para não acontecer um acidente pior, alguma coisa. E lavando técnico de segurança é um setor que gasta. Por isso que hoje a medicina trabalha quanto a segurança, que a gente ande junto, é o que é SMS, na verdade, ali. Que a gente entra como SMS, né? Hoje teve um cliente, né, que me perguntou assim, João, eu quero formar o SESMIT da minha empresa. É interessante, porque quando ele fala do SESMIT, o cara fala do SESMIT, eu pedi para ele me explicar o que era o SESMIT. E ele olhou e falou assim, eu não sei, mas o meu cliente pediu um SESMIT. Eu falei, mas um SESMIT, ele é constituído a partir de quantos funcionários? João, eu também não sei. Mas ele me pediu um médico, um engenheiro, um enfermeiro, um técnico. Eu falei, quantos funcionários você tem? Ele falou, eu tenho 10 funcionários. Eu falei, então seu contrato é muito milionário, você tem essa classe toda. Aí eu até brinquei com ele e falei assim, olha, eu tenho um médico muito bom, cara. Se quiser colocar no SESMIT, eu também posso entrar como técnico também nesse SESMIT. E o interessante, eu queria fazer uma pergunta, Luiz, pro seu pai, né, pro Carlos. Como que você vê hoje todo esse mundo com a inteligência artificial que está entrando hoje, nessa mudança da medicina do trabalho, como que você vê essa categoria hoje de inteligência artificial dentro da medicina? Como você avalia isso? Eu vejo isso com naturalidade diante do grande progresso que está existindo na humanidade nos dias de hoje. Porque, na verdade, é o seguinte, por exemplo, no caso da medicina do trabalho, jamais o médico do trabalho será substituído por uma inteligência artificial, porque o médico do trabalho precisa ver a lesão, precisa analisar, precisa examinar o paciente, movimentar o paciente, sentir a força que ele tem nos braços da perna. Manobras. As manobras necessárias têm que ser feitas, né? E nada mais do que o próprio ser humano fazer esse serviço. A inteligência artificial vai ter seu lugar. Muitas pessoas estão perdendo emprego, mas também muitas pessoas tenderão a partir para outras categorias de trabalho. Isso é bacana, porque você vê que... Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque você está formado desde 71. Desde 71. Então, para você, imagina esse jovem que está entrando no mercado agora, com a cabeça, um turbilhão de coisas, dessa informação chegando, né? E interessante, porque o Luiz, a diferença de idade é muito grande, né? Mas é um médico do trabalho também bem nomeado dentro de Macaé, né? E, Luiz, tem muitas pessoas que têm dúvida quanto à carga horária do médico do trabalho. Se ele trabalha todo dia, como é que funciona isso? Explica pra gente como que é essa carga horária do médico, se é todo dia, como é que funciona? Não, existe a composição do SESP, como você falou, né? Existem algumas exigências da norma regulamentadora. Existe o médico part-time, ou seja, a exigência de um período, ou seja, 3 horas diário, por um período. Correto. Ou o médico que é full-time, que a gente chama que seria de segunda a sexta, 3 horas no período da manhã e 3 horas no período da tarde, né? Isso aí para a composição do SESP. E existem empresas que, independente da composição do SESP, te querem também 44 horas semanais. Isso aí é de acordo com o contrato de trabalho, né? Existem outras que querem que precisa de um médico uma vez por semana, às vezes não necessitam de composição do SESP, mas querem que você esteja na empresa. Então é tudo de acordo com a sua disponibilidade, e você vai aceitar ou não a oferta pelo contrato CLT. Ah, maravilha, isso é muito bacana. Agora eu queria fazer uma pergunta, que lá no início a gente estava fazendo umas conversando, brincando aqui, né? Nos bastidores, né? E interessante quando você falou o seguinte, né? Por que a escolha da profissão, de não entrar numa área que você não tinha tanto tempo para os filhos, como que seria isso, né? E como que vocês lidam hoje, né? Com a vida pessoal, profissional, hoje, e com essa mudança que você teve, como que você mudou isso?
Para ter mais tempo os filhos. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem assim, um horário, assim, a gente trabalha. Eu tenho um horário que seria um horário mais parecido com as pessoas ditas normais, né? Pessoas normais. Horário tipo de expediente, né? Que eu não trabalho à noite, não faço plantão, né? Então isso facilitou muito, que no começo no recém-formado eu cheguei a dar 4 plantões por semana, né? Então, mas isso faz parte do processo, né? A pessoa que quer se desenvolver, tanto profissionalmente quanto financeiramente, acaba dando um gás a mais e além de estudar, né? Então a gente tinha que fazer tudo, especializar, ganhar o dinheiro para poder até investir nas suas ideias, no seu cronograma de vida, né? Sim. E aí você acaba trabalhando para no início para poder lá na frente poder desacelerar, ficar mais tranquilo, então né? eu já estou nesse processo de desaceleração, né? Estou querendo ver se eu tenho mais tempo para pescar, para mergulhar. Isso aí, daqui a pouco você entrega pros dois ali, ó. Agora é com vocês agora. Agora eu vou. A gente tem muita lenha para queimar ainda, tem bastante certeza. tempo ainda, mas a gente está nesse processo. Já estou no processo de querer ter pelo menos final de semana livre, já estou conseguindo. Ah, que bacana. E eu queria saber o seguinte, pra gente finalizar, né? Essa pergunta não quer calar. E quais são os planos hoje que você vê tanto para a clínica, né? Como que você vê a clínica hoje, a L2? Quais são os planos do futuro que vocês têm para essa empresa? Então, o nosso plano foi sempre a meta inicial, né? De ser uma referência regional em medicina ocupacional. A gente hoje já consegue atender em vários estados, em vários municípios, né? Onde a gente tem parcerias com empresas conveniadas, né? Como a gente atende outras empresas, a gente credencia a empresa e a gente atende ela aqui em Macaé, ela também atende a gente em outros estados, né? Bacana, então, e a gente atende o nosso programa, nós temos um programa pioneiro, né? Em saúde ocupacional, que é o SOC. Então, a gente consegue, através desse programa, atender em várias empresas no mesmo layout, ou seja, no programa do SOC. Então, a pessoa consegue ter acesso ao prontuário eletrônico, consegue ver tudo que... Ele não precisa estar ali dentro da clínica, ele lá e tem acesso a tudo. Vai ter acesso a tudo. Então, todos os exames que teriam igualmente feito na clínica, vai fazer na outra clínica e vai estar tudo no prontuário digital para ser acessado pelo médico da empresa, né? Porque o prontuário médico só pode ser acessado por médicos. Que bacana. E eu queria que vocês até falassem mais um pouco da clínica para a gente encerrar, né? Já queria agradecer a presença de vocês dois aqui dentro. É um prazer imenso de conhecer o senhor, né? Já conhecia só de nome Luiz Pai ou Luiz Filho. Então eu chegava na clínica para perguntar, você quer falar com qual Luiz? Doutor Luiz está aí? Qual Luiz? Luiz Pai ou Luiz Filho? Eu falei, cara, é o filho. Luiz, eu queria que você falasse um pouco para essa câmera, quem é a Clínica L2, por que que eu tenho que fazer meus exames, a empresa tem que fazer exame na Clínica L2? Então, eu acho que a Clínica L2 é uma empresa que visa, acima de tudo, ética, qualidade, agilidade, né? E ser competitiva no mercado. Então, hoje a gente é uma empresa que a gente consegue ser competitiva com qualquer empresa que esteja na região, né? Porque a gente consegue ter uma gestão bem feita, né? Então, a gente consegue preço, qualidade e manter um atendimento de ponta, com tecnologia, de tudo que há de mais novo na saúde ocupacional. Que bacana. De volta, agradecer vocês, tá? Por estar aqui no nosso programa, por ter aceitado esse convite. E eu quero depois voltar de novo, novamente com vocês, com mais novidades, que eu sei que a clínica está em mudança, em crescimento. E, pessoal, quer procurar uma clínica de medicina do trabalho boa? A L2 é parceira nossa. Vocês podem vir para cá, pode escolher, vai estar na bio lá do Instagram nosso lá, todo o endereço da clínica, onde que está, qual o tipo de exame que eles têm. É só procurar a Clínica L2. Joga no Google lá que você vai encontrar a L2. Muito obrigado.